Você tem certeza de que sabe reconhecer algo antigo quando vê? Existe uma ave na África Central que, à primeira vista, parece deslocada do presente. Não é apenas grande, não é apenas incomum. É o olhar, fixo, imóvel, profundamente silencioso. Um olhar que parece atravessar você e atravessar o próprio tempo. Quando o bico de sapato permanece parado entre a névoa dos pântanos, algo na cena não parece atual, parece anterior, como se estivéssemos observando um fragmento de uma era que deveria ter terminado milhões de anos atrás. Mas e se essa sensação for um erro da nossa percepção? O bico de sapato não faz movimentos apressados. Ele não se comporta como as aves que estamos acostumados a ver. Ele espera. Pode permanecer absolutamente imóvel por longos minutos, às vezes horas, até que algo invisível sob a água se mova. E então, em um único instante, a quietude se transforma em precisão. O bico desce com força cirúrgica. Não há hesitação, não há desperdício de energia, apenas cálculo. Esse contraste entre silêncio absoluto e explosão de movimento cria uma impressão estranha. Parece estratégia antiga, parece instinto bruto, parece algo que não foi atualizado pelo tempo. Mas essa ideia pode esconder algo muito maior. Há milhões de anos, mudanças ambientais redesenharam continentes inteiros. Linhagens surgiram, se adaptaram, desapareceram. Algumas transformaram radicalmente suas formas, outras mantiveram estruturas quase intactas, não porque ficaram presas ao passado, mas porque já estavam ajustadas o suficiente para sobreviver. E é aqui que a história começa a ficar mais profunda do que aparenta. Quando olhamos para o bico de sapato e sentimos que ele parece antigo, estamos descrevendo biologia, ou estamos descrevendo nossa própria dificuldade de interpretar o que foge ao padrão moderno. Se você quer continuar atravessando esse tipo de fronteira invisível entre aparência e realidade, este é o momento de se inscrever no canal. Aqui nós investigamos o que parece óbvio até que deixe de ser. Curtir o vídeo ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também querem enxergar além da superfície. E deixe um comentário. O que exatamente no bico de sapato faz você sentir que ele pertence a outro tempo? Sua resposta pode revelar algo importante, porque existem detalhes anatômicos que raramente são discutidos. Existem registros evolutivos que mudam completamente a narrativa popular. Existe uma diferença crucial entre ancestral e arcaico. Mas antes de chegar a essas respostas, precisamos desmontar uma suposição silenciosa. Talvez o bico de sapato não seja um sobrevivente do passado. Talvez ele seja apenas a prova de que o tempo não exige mudança constante, apenas eficiência suficiente. E quando você olhar novamente para aquele rosto imóvel emergindo da água turva, talvez perceba que não está vendo um fóssil vivo. Está vendo uma pergunta que ainda não foi respondida. O primeiro contato real com o bico de sapato não acontece em fotografias. Acontece no silêncio. O ar do pântano é pesado, quase imóvel. A vegetação se fecha em camadas densas, e a água escura parece mais um espelho opaco do que um rio. É ali, entre papiros altos e lama invisível sob a superfície, que ele permanece parado, não como uma ave descansando, mas como uma estrutura inserida na paisagem. A plumagem cinza ardósia absorve a luz, o corpo inclinado levemente para frente. O bico desproporcionalmente grande, projetado como se fosse uma peça de outra, era encaixada em um corpo moderno. Se você se aproximar o suficiente, percebe que o olhar não é agressivo, também não é curioso. É fixo, extremamente focado. Os olhos ficam posicionados de maneira frontal, algo menos comum em aves aquáticas e que cria uma sensação quase humana de contato direto. Essa frontalidade gera desconforto. Nós associamos olhos voltados para frente à caça, ao cálculo, à intenção. Mas a aparência não revela a função inteira. Ainda não. O foco central do que estamos investigando aqui não é apenas o tamanho do bico ou o formato do crânio. É a origem dessa configuração. O bico de sapato vive em regiões específicas da África Central, principalmente em áreas de pântano de água doce no Sudão do Sul, Uganda, Ruanda e partes da Zâmbia. Ambientes isolados, difíceis de acessar, onde a água parada cria um ecossistema próprio, quase fechado. Ali, a sobrevivência depende menos de velocidade e mais de precisão. Ele não caça em voo prolongado, não mergulha como uma garça. Ele espera. E essa espera não é passiva. O corpo permanece imóvel, mas o cérebro está processando vibrações na água, pequenas ondulações que quase não se percebem a olho nu. Quando um peixe-pulmão africano sobe para respirar,
O movimento dura frações de segundo. E é nesse instante que o bico desce com uma força que surpreende pelo contraste com a imobilidade anterior. Esse bico, largo e com bordas afiadas, não é apenas grande. Ele é estruturalmente adaptado para suportar impacto. Diferente de bicos alongados e finos usados para capturar presas menores, o do bico de sapato funciona quase como uma prensa. Ele não perfura, ele agarra e comprime. Peixes grandes, anfíbios robustos, até pequenos répteis entram na equação alimentar. E essa estratégia predatória levanta uma pergunta incômoda. Se essa morfologia é tão específica, em que momento da história evolutiva ela surgiu? E por que quase não mudou desde então? A sensação de antiguidade pode estar relacionada à estabilidade. Enquanto muitas linhagens de aves sofreram alterações drásticas ao longo de milhões de anos, adaptando-se a climas, predadores e novas fontes de alimento, o ambiente pantanoso manteve uma constância relativa. Água rasa, vegetação densa, presas que precisam subir à superfície para respirar. Um cenário repetido geração após geração. Quando o ambiente não exige transformação radical, a forma tende a se conservar. Mas existe um detalhe pouco comentado que complica ainda mais essa narrativa. Apesar da aparência isolada e primitiva, análises genéticas posicionam o bico de sapato dentro de um grupo de aves relativamente próximo a pelicanos e cegonhas. Isso desmonta a ideia de que ele ocupa um galho separado e remoto da árvore das aves modernas. Ele não é um sobrevivente solitário de uma linhagem esquecida. Ele faz parte de uma rede evolutiva ativa. O que permanece diferente não é a ancestralidade, mas a trajetória de mudança. Essa diferença entre origem e aparência é o que cria a tensão central deste vídeo, porque quando dizemos que algo parece antigo, estamos avaliando com base em comparação visual, não em cronologia evolutiva real. O cérebro humano identifica padrões familiares e associa formas robustas, movimentos lentos e expressões rígidas a algo arcaico. Mas a evolução não segue critérios estéticos. Ela segue eficiência. Existe ainda outro elemento que raramente entra na conversa. O bico de sapato constrói ninhos no chão, próximos à água, e coloca poucos ovos por ciclo reprodutivo. O cuidado parental é intenso, mas a taxa de reprodução é baixa. Em um mundo onde muitas espécies compensam riscos com alta fecundidade, ele adota a estratégia oposta: investimento alto em poucos descendentes. Isso sugere um equilíbrio delicado com o ambiente. Não é uma espécie moldada para expansão rápida, mas para permanência estável. E é justamente essa permanência que amplifica a sensação de deslocamento temporal. Quando um organismo mantém características por longos períodos geológicos, tendemos a interpretá-lo como congelado no tempo. Mas talvez a palavra correta não seja congelado, talvez seja calibrado. Enquanto a maioria das pessoas enxerga apenas uma ave estranha com um bico exagerado, existe uma história mais profunda acontecendo em silêncio. Uma história sobre estabilidade ecológica, especialização predatória e conservação morfológica. Uma história que questiona nossa tendência de confundir aparência com idade evolutiva. Se você observar atentamente a postura do bico de sapato enquanto ele aguarda a presa, perceberá que não há tensão aparente no corpo, não há inquietação. Essa economia de movimento não é descuido, é estratégia. Cada parte do corpo parece alinhada com um único propósito: reduzir gasto energético até o momento exato da ação. Essa combinação de quietude extrema e impacto repentino reforça-lhe a impressão de algo ancestral, quase ritualístico. Mas há um aspecto ainda mais intrigante que começa a emergir quando ampliamos o contexto. O ambiente pantanoso onde ele vive está diminuindo. Drenagem de áreas úmidas, expansão agrícola e mudanças climáticas estão alterando lentamente o cenário que sustentou essa estabilidade por tanto tempo. Se o ambiente mudar de forma mais intensa, a morfologia que hoje parece atemporal continuará eficiente? Ou a aparência de permanência começará a revelar limites? Essa é a camada que ainda não exploramos completamente. Porque compreender de onde vem o bico de sapato não é apenas rastrear sua linhagem genética. É entender o equilíbrio invisível entre forma, ambiente e tempo. E talvez a pergunta mais inquietante não seja sobre o passado dele, mas sobre o futuro. Se até aqui você já percebe que há algo maior por trás daquele olhar imóvel, imagine o que acontece quando começamos a conectar essa história a eventos geológicos que remodelaram continentes inteiros. Porque o que sustenta essa ave não é apenas um pântano. É uma herança ecológica que atravessa milhões de anos e que pode estar mais frágil do que parece. E é exatamente nesse ponto que a investigação começa a entrar em uma camada ainda mais profunda.
onde a origem deixa de ser apenas biológica e passa a envolver forças muito maiores do que um único animal isolado na névoa. Quando você recua alguns passos e deixa de observar apenas a forma isolada do bico de sapato, começa a perceber que ele não é apenas uma ave peculiar habitando um pântano distante. Ele é o resultado visível de uma rede muito mais ampla de forças estruturais que operam em silêncio há milhões de anos. Aquele corpo imóvel entre a névoa não é um acidente biológico, nem um capricho da natureza. É uma resposta precisa a um conjunto de condições ambientais que se mantiveram estáveis o suficiente para permitir que uma morfologia altamente especializada continuasse funcional. O que parece estranho à primeira vista é, na verdade, profundamente estratégico. O pântano africano onde ele vive não é apenas um cenário exótico, é um sistema complexo em equilíbrio delicado. A água rasa regula a temperatura, abriga espécies específicas de peixes e controla a dinâmica da vegetação. A vegetação, por sua vez, cria zonas de sombra, define corredores de movimento e influencia o comportamento das presas. Tudo está conectado em uma engenharia aplicada que não foi projetada por intenção consciente, mas por seleção contínua ao longo do tempo geológico. A estabilidade relativa desse ambiente permitiu que o bico de sapato mantivesse uma estrutura quase inalterada por longos períodos. Em uma escala global, muitas espécies enfrentaram pressões intensas de transformação, glaciações, deslocamentos de placas tectônicas, mudanças atmosféricas abruptas. Mas os pântanos tropicais, embora nunca completamente imunes a mudanças, funcionaram como bolsões de persistência ecológica. Essa persistência sustenta não apenas uma ave, mas toda uma dinâmica interna de relações entre predadores, presas, plantas e ciclos hídricos. É nesse ponto que a narrativa deixa de ser apenas biológica e passa a ser estrutural. Porque compreender de onde vem o bico de sapato significa compreender como sistemas invisíveis moldam aquilo que se torna visível. A forma do bico não é apenas um traço físico, é a materialização de uma cadeia de decisões evolutivas acumuladas, cada uma respondendo a pressões específicas. Ele não mudou radicalmente porque não precisou. A eficiência eliminou a urgência da transformação. Mas essa eficiência depende de engrenagens ocultas, que raramente entram na conversa cotidiana. A estabilidade hídrica depende de padrões de chuva. Os padrões de chuva dependem de correntes atmosféricas. Essas correntes são influenciadas por temperaturas oceânicas e pelo uso da terra em regiões que muitas vezes ficam a milhares de quilômetros de distância. O que acontece em escala continental reverbera no silêncio de um único pântano. O que parece local é, na verdade, interconectado por redes globais de influência. O impacto silencioso dessas redes começa a revelar algo ainda mais amplo. Quando áreas úmidas são drenadas para a expansão agrícola ou urbanização, não é apenas a paisagem que muda. É a arquitetura invisível que sustenta espécies altamente especializadas. O bico de sapato não foi moldado para migrações extensas ou adaptações rápidas a ambientes radicalmente diferentes. Sua estratégia evolutiva foi investir em precisão, não em plasticidade extrema. Em termos de sistemas complexos, ele representa um ponto de alta especialização dentro de uma estrutura que exige equilíbrio constante. Esse equilíbrio não é estático, é dinâmico. Pequenas alterações acumuladas ao longo do tempo podem produzir transformações profundas. Uma mudança gradual na profundidade da água pode alterar a disponibilidade de presas. Uma variação na temperatura pode afetar ciclos reprodutivos. Um desmatamento aparentemente distante pode modificar o regime hídrico. Cada elemento participa de uma engrenagem maior, onde decisões humanas e forças naturais se cruzam. E talvez seja justamente aí que o olhar do bico de sapato ganha um significado diferente. Não como símbolo de um passado congelado, mas como indicador de dependência estrutural. Ele parece antigo porque representa continuidade. Mas essa continuidade só existe porque uma rede invisível de condições permanece operante. Quando essa rede se fragiliza, a aparência de permanência revela sua vulnerabilidade. Ao longo de milhões de anos, a evolução não trabalhou com intenção estética, nem com narrativa dramática. Trabalhou com eficiência, com tentativa e erro, com adaptação incremental. O resultado é uma ave que parece deslocada do tempo, mas que é, na verdade, profundamente contemporânea. Ela não carrega o passado intacto, carrega a prova de que certas soluções biológicas podem atravessar eras quando as forças estruturais que as sustentam continuam funcionando. Isso altera a forma como se enxerga não apenas o bico de sapato, mas a própria ideia de antiguidade. O que chamamos de arcaico pode ser simplesmente uma solução que não precisou se reinventar.
E o que chamamos de moderno pode ser apenas o resultado de pressões mais intensas por mudança. A aparência não revela a complexidade das engrenagens que operam por trás. Em uma escala mais ampla, o bico de sapato se torna um ponto de interseção entre biologia, clima, geografia e ação humana. Ele é um organismo, mas também é um indicador. Sua presença sugere que determinadas estruturas invisíveis ainda estão ativas. Sua possível ausência no futuro sinalizaria que essas mesmas estruturas foram alteradas além do limite de tolerância. Talvez a pergunta mais profunda nunca tenha sido apenas sobre a origem dessa ave, mas sobre o que sua existência silenciosa revela sobre a estabilidade do mundo que a sustenta. Porque no fim, o que parece um único animal parado entre a água e a névoa é, na verdade, a expressão visível de uma dinâmica interna que conecta continentes, atmosferas e decisões humanas em uma escala que raramente percebemos. E se um organismo tão singular depende de redes tão amplas e discretas para continuar existindo, o que isso diz sobre a dependência invisível que sustenta as estruturas do mundo moderno que você considera estáveis? Se você chegou até aqui, é porque algo mudou na forma como você enxerga aquele olhar imóvel no meio da névoa. Talvez você tenha começado este vídeo pensando que estava prestes a conhecer apenas uma ave exótica, estranha, quase folclórica, e agora percebe que estava diante de algo muito maior. Um ponto de encontro entre biologia, clima, tempo geológico e forças invisíveis que sustentam a própria estabilidade do mundo. É exatamente por isso que este canal existe. Para atravessar a superfície, para olhar além da aparência, para revelar que aquilo que parece isolado quase nunca está sozinho, está conectado a estruturas profundas, a redes interligadas, a engrenagens silenciosas que moldam realidades inteiras. Se essa jornada fez você enxergar o bico de sapato com outros olhos, então eu te convido a permanecer aqui. Inscreva-se no canal. Não como um gesto automático, mas como uma escolha consciente de continuar explorando essas camadas ocultas da realidade. Cada inscrição é um sinal de que esse tipo de investigação importa, que existe espaço para conteúdos que não simplificam o mundo, mas o ampliam. Se este vídeo provocou reflexão, deixou você em silêncio por alguns instantes, ou mudou sutilmente sua percepção, deixe o seu like como um gesto simples de reconhecimento. É uma forma silenciosa de dizer, isso fez sentido. E compartilhe com alguém que também acredita que o mundo é mais profundo do que parece. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de um novo ângulo para começar a enxergar além do óbvio. E se quiser registrar esse momento, escreva nos comentários uma frase curta, direta, quase simbólica. Algo como, nada é tão simples quanto parece. Ou, o invisível sustenta o visível. Não como obrigação, mas como marca pessoal de quem atravessou essa experiência e saiu com uma percepção expandida. Na tela, há outro vídeo esperando por você. Ele aprofunda ainda mais essa forma de olhar o mundo, não com pressa, não com ruído, mas com atenção. Se o que você viu hoje despertou curiosidade, o próximo passo natural é continuar explorando. Obrigado por caminhar até o fim. Continue observando com mais cuidado. Continue questionando o que parece óbvio. Porque quanto mais atento você se torna às estruturas invisíveis que sustentam a realidade, mais difícil fica voltar a enxergar o mundo da mesma forma.